Boa noite a todos. Que bom que estamos juntos novamente para uma noite de estudos do livro A Gênese, né? Então nós vamos assim nos ligando a todos os mentores espirituais que nos ajudam, aos nossos anjos de guarda, e vamos assim agradecendo esta oportunidade de estudo. Que nós possamos fortalecer a nossa vontade para continuarmos persistindo em aprender a esclarecer nosso entendimento. Pedimos a Jesus que nos fortaleça e nos dê a mão. E assim nós dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, a gente para no capítulo 11, que nós estamos falando sobre a gênese espiritual, item 21. Ok? É isso? Dedinhos apontando. No meu é 24, Mari. É 24, desculpa. Não, tudo bem. Já está sendo. Só que dá volta. Tem razão, 21 foi semana passada. Eu vou ler 24 e depois a gente continua. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à segurança, ao seu bem-estar, força-o naturalmente a empregar as faculdades de investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Desse modo, sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. E é por isso que a encarnação é uma necessidade. Está até grifado aí, não é? Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe sirve de habitação. Porque um espírito fazendo esse progresso, fazendo esse desenvolvimento, o outro também, esse seria o ideal, né? Que os nossos mais de 8 milhões de habitantes do planeta fizessem a mesma coisa. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, não se torna fator inconsciente, ou seja, somos co-criadores, mesmo que inconscientes, tá? Em tudo que nós fazemos. É interessante marcar isso aí também. Vou ler o 25. Todavia, a noção do espírito não é constante, nem perpétua. Olha que interessante, mas é transitória. Deixando o corpo, ele não retoma um outro imediatamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é a sua vida normal. De tal sorte que o tempo que lhe duram as encarnações vem a ser insignificante comparado ao que se passa no estado de espírito livre. Tá? Então é um ciclo de tempo e daí passamos um tempo depois de novo. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou durante a vida corporal. Então, nós não perdemos nada do que nós aprendemos e vivenciamos aqui. As experiências que nós vivenciamos com as pessoas, com os nossos entes queridos, e os conhecimentos que nós adquirimos, sejam eles filosóficos, científicos ou religiosos, nós levamos de volta. E quando nós chegamos lá, nós acrescentamos a nossa bagagem evolutiva. Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais pretende guiar em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir.
Desse modo, cada experiência representa um passo à frente no do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Ok? Edna, você pode ler o 26 e o 27, por favor? Sim. A encarnação não é, pois, uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir, né? Tem gente que maldiz, né? E depois a gente vai para lá, e quando a gente não tem condição de voltar, mesmo querendo, e às vezes a gente não tem ninguém que nos queira receber, aí a gente fica sofrendo lá e se lembrando das besteiras que a gente às vezes pensa e fala, né? Como a fila é grande, né? Exatamente. Tudo por merecimento. Então, se eu desperdicer oportunidades aqui de aprendizado, seja ele com tribulações ou com conhecimento, tá? Eu vou entrar na fila em uma posição diferente de outros que já ficaram disso, ok? Justo. Né? Sim, exatamente. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Mas como ele age em virtude de seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o progresso. Por consequência, prolonga a duração de suas encarnações materiais, as quais, então, se tornam para ele uma punição, pois que, por sua culpa, permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar a duração de suas encarnações mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo, que é o que a gente estava comentando agora, né? O progresso material de um globo... Ou seja, o princípio principal de estarmos aqui é a nossa depuração moral, em consequência espiritual. Essa é a principal motivo de estarmos aqui. Não é ganhar dinheiro, não é ser rico para distribuir para as pessoas, não é ganhar bens materiais, não. É a gente se melhorar como espírito. Pode continuar. 27 agora. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio, daí resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material, e nos quais, por conseguinte, o trabalho dos espíritos é mais ou menos rude. Neste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Formado por espíritos relativamente inferiores, a vida corporal ali é mais penosa que em outros mundos, assim como há outros mais atrasados do que a Terra, onde a vida é mais penosa ainda que sobre o nosso planeta. Para alguns desses mundos, a Terra seria relativamente um mundo feliz. Olha só que interessante, né? Ainda tem abaixo, né? E tem muito acima também, né? Então, que a gente precisa prestar atenção, né? Presta atenção na vida, né? Isso aí. Lu, você lê pra gente? O 28? 28? Tá, é que aqui tá como 27. Quando os espíritos alcançam quando os espíritos alcançam em um mundo a totalidade de progresso que o estado dele permite, eles o abandonam para encarnarem em outro mais avançado,
onde adquirem novos conhecimentos, e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material, não lhes sendo mais útil, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual progridem em outros sentidos e por outros meios. Chegado ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, conhecem seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretores para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento. Lembrei agora do filme O Nosso Lar. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que se apresentem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmo. Ao menos avançados, como simples operários, cabe desempenhar uma tarefa material que, de início, é inconsciente, depois, gradualmente, inteligente. No mundo espiritual, há atividade por toda parte, e em nenhum lugar há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos é, de certa forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento só existe a matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, sem outro motor, além das forças materiais que deixam uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeçamos em dificuldades insuperáveis. Eu não estou te ouvindo, Mari. Não estamos te ouvindo. Agora sim? Sim. Agora sim. Eu tive problema com o pequenininho, eu fui pegar meu velho ontem. Item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Olá. De onde vinham? Quer tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesse planeta a partir de certa época é um fato, pois que antes dele só havia animais. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Isso aí a arqueologia, os estudos, né, da ciência já demonstraram. Lógico, a gente fala aqui se aperfeiçoaram, seus corpos se modificaram, mas isso demorou milhões e milhões de anos, tá? Deixemos, pois, de lado a questão da origem, por enquanto insolúvel. Tomemos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, nós o vemos desempenhar o seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde haja transcorrido
o período da sua infância ou, se preferirem, da sua incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, podemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizaram. Como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Edna, lê pra gente a 30 e a 31, por favor. A 30. Se bem que os primeiros homens devessem ser pouco adiantados pela mesma razão que os fazia encarnarem-se em corpos muito imperfeitos, devia haver entre eles diferenças sensíveis nos seus caracteres e aptidões. Os espíritos semelhantes naturalmente se agruparam pela analogia e pela simpatia. A Terra achou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos recebem a característica do espírito e esses corpos se procriam segundo seu tipo respectivo. Daí resultaram diferentes raças no físico como no moral. É o número 11, para a gente voltar a ler se a gente quiser. Os espíritos semelhantes, continuando a se encarnar, de preferência no meio de seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, o qual não se perde senão após muito tempo pela fusão e pelo progresso dos espíritos. Está na revista Espírita, em julho de 1860, onde ele fala, no item, aliás, na página 198, onde ele fala da frenologia e fisiognomonia. A 31. Podem-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a grupos de imigrantes de origens diversas, que vão se estabelecer numa terra virgem. Ali encontram a madeira e a pedra para fazer suas habitações. E cada um dá a sua feitio diferente conforme seu grau de saber e seu gênio particular. Ali se agrupam pela analogia de origens e de gostos. Estes grupos acabam por formar tribos, depois povos, cada um com seus costumes e seu caráter próprio. A gente tem o exemplo claríssimo disso, por exemplo, na Europa tem um modo de viver, no Brasil tem outro, no Havaí tem outro, cada lugar, né, tem um jeito diferente, mas somos todos iguais. Mas é que cada um, mais adiantado ou não, vai... Isso. Né? Lu, lê o item 32 para a gente, até terminar, tá? Tá. O princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei do progresso. Sem ela, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos... Espera um pouquinho, Lu. Oi. É um item anterior. Esse item que você está lendo é reencarnações. Ah, tá, perdão, desculpa. É que no meu tá sem... Tá a numeração toda doida. Pera lá. O progresso não foi... Isso. O progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes adiantaram-se naturalmente às outras, sem contar que os espíritos recém-nascidos para a vida espiritual vieram encarnar na Terra, entre os primeiros que chegaram, tornando mais evidente a diferença de progresso. Seria impossível, de fato, atribuir à criação dos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, a mesma antiguidade que a dos chineses, e menos ainda
que a dos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens pertencem também à humanidade. Eles atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas isso não será certamente em corpos da mesma raça física, impróprio a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais de acordo com o desenvolvimento que alcançarem, eles emigrarão desse meio para encarnar em um grau superior, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as gradações terrestres, após o que deixarão a Terra, passando a mundos cada vez mais adiantados. Revista Espírita, abril 1862. Perfectibilidade da raça negra. Ele está usando um exemplo dessa revista espírita que traz um artigo, trouxe um artigo nessa época sobre a raça negra, porque a raça negra foi a primeira raça do mundo. Dela se originaram todas as outras. Então, o que ele diz aqui é o seguinte: um espírito recém-criado, tá? Que encarna num corpo muito primitivo, bem primitivo, ou num macaco bem inteligente, quase na divisa conosco. Ele vai passar por todas as experiências até ser levado a um plano mais elevado, onde ele vai poder criar o perispírito dele, a consciência da mente, e daí ele volta para o planeta. E assim até atingir o máximo de evolução que a raça humana pode atingir aqui. Aí depois ele vai para outro lugar, que é o que nós devemos pretender, né? Evolução no maior índice que a nossa Terra comportar, nosso planeta, para depois irmos para outro. Ok? Aí as pessoas têm preconceito, né? De cor. Não tem que ter, porque nós todos... Exatamente. A primeira raça na criação foi a raça negra, e ela partiu do continente africano. O continente africano, já antropologicamente estudado, porque eu faço antropologia, é o continente mãe de todas as raças do mundo. De todas. Muito legal. Vamos lá agora. E vamos passar para... A gente estava falando... O que era o início? Bom, vamos falar para item das reencarnações, tá? Agora eu vou ler o que a Lu estava tentando ler antes. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem ela, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Além disso, não haveria nenhuma conexão entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as almas de hoje haviam de ser mais bem dotadas por Deus do que as que vieram antes? Porque compreendem melhor as coisas, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Desafiamos alguém a sair desse dilema, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Se nós temos para nós a justiça soberana, então ele cria todo mundo igual. Certo? A partir do momento que a evolução vai acontecendo entre essas almas, ela acontece de diferentes maneiras. Então nós temos diferentes pessoas, povos, agrupamentos e nações com diferentes graus de evolução. Admite, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras, como os séculos em que estiveram
no mundo, mas que progrediram. E para nova existência, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências anteriores. Que por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo. E tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. É um item no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 4 e 5. Então, essa é uma conjectura mais plausível. Ok? Posso colocar uma coisa? Então, assim, você vê, a alma progride, que esse é o principal objetivo, mas o nosso corpo físico, o nosso corpo material também se modificou. Tem um estudo, e agora não me lembro quem é que falou isso, que, por exemplo, na Idade Média, que era logo ali, né, em relação ao homem da Idade da Pedra, enfim. As pessoas não eram bonitas como são retratadas em Hollywood agora. As pessoas eram muito feias. Vê que coisa interessante, né? E muita coisa, eles faziam coisas tenebrosas, porque eles não tinham conhecimento. Por exemplo, né? Eles usavam o recipiente que a gente chama vulgarmente de pinico, né? Eles jogavam pela janela, não importando que se tivesse alguém passando lá embaixo da sua janela na rua, eles jogavam. Não, isso aí é uma situação de primitivismo mesmo, né? Não tem noção de higiene, de coisa nenhuma, por isso que veio a peste negra e tantas outras coisas. Tudo falta de conhecimento, né? Mas ela garantiu que a gente chegasse onde nós estamos. E aí ele fala, né, que as pessoas eram muito feias fisicamente. Não tinha mulher bonita como aparece nos filmes antigos de Hollywood. Então, a gente foi também melhorando o nosso aspecto físico, a beleza, tudo isso do corpo, também foi se alterando, foi aumentando, né? Foi progredindo, evoluindo. Eu vou ler um parágrafo do 34, depois a gente lê mais um. Eu não vou poder ficar, nós não vamos fazer até 8h30, 9h30, tá, gente? Porque eu tenho as vibrações. Mas até umas 9h05, por aí dá. Tá bom. 34. Algumas pessoas imaginam que as diferentes existências da alma se passam de mundo em mundo, e não no mesmo planeta, no mesmo globo, em que cada espírito viria uma única vez. Esta doutrina seria inadmissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Eles só poderiam progredir indo de um mundo a outro, de modo que a encarnação na Terra não lhes traria nenhuma utilidade. Ora, Deus nada faz de inútil. Desde que aí se encontram a inteligência e a moralidade em todos os graus, da selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que este mundo oferece um vasto campo de progresso, porque o selvagem haveria de procurar em outra parte o grau de progresso imediatamente acima daquele em que se encontra, quando esse grau se acha ao lado dele e assim por diante. Porque o homem adiantado não teria sido capaz de fazer as suas primeiras etapas senão em mundos inferiores, quando ao seu redor estão seres parecidos, iguais ao desses mundos, sem falar que não só de povo a povo, mas no meio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento? Se fosse assim, Deus teria feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando é justamente esse contato que faz com que os retardatários avancem. É aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Que são nos nossos contatos diários, nas experiências que nós vivemos, que nós fazemos o nosso adiantamento. Eu não adianta ficar num mosteiro
lá meditando 24 horas por dia, porque eu não vou evoluir. Eu vou ter conhecimento, mas moralmente é no meu toque com o outro, na minha vivência com o povo, é eu sair do templo e ir lá de pé descalço junto com o povo que sofre, vivenciar as experiências que vai ter minha evolução. O meu estudo pode me ajudar nessas experiências, mas só o estudo não faz. Edna, lê o próximo parágrafo para mim, por favor. Então, não há mais necessidade que os homens mudem de mundo e a cada etapa, assim como não há necessidade de que um escolar troque de colégio em cada série. Longe de contribuir para o progresso, isso lhe seria uma entrave, pois o espírito seria privado do exemplo que lhe é oferecido pela visão dos graus superiores e da responsabilidade de reparar por seus esforços, seus erros, no mesmo ambiente e na mesma presença daqueles a quem houvesse ofendido, possibilidade que é, para ele, o mais poderoso meio de progresso moral. Após uma curta coabitação, os espíritos dispersando-se e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família e de amizade, pois não teriam tempo para se consolidar. Quer que eu leia o próximo? Quer que eu leia o próximo? Eu vou ler, né? Ao inconveniente moral se acrescentaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam segundo os mundos. Sob essa relação, não há dois que sejam perfeitamente idênticos. Aí a gente fala do perispírito, né? Para cada mundo que a gente habitar, a gente vai ter um perispírito diferente. Porque ele vai se adaptar, primeiro ele tem que se adaptar às condições do planeta. Exatamente. O perispírito. E depois o corpo vai fazer a adaptação de acordo com o perispírito. Então é assim, o espírito, que é o caroço do abacate, evolui. Sim. Se ele vai para outro mundo, ele precisa de uma polpa de abacate diferente, mais característica e mais adaptada para aquele mundo que ele vai. Então o perispírito se amolda. E daí, necessariamente, o corpo material, caso tenha, vai se adaptar ao mundo e ao perispírito. Exatamente. Nossos tratados de física, de química e de anatomia, de medicina, de botânica e etc., de nada serviriam em outros mundos. E, todavia, o que se aprende não é perdido. Não só isso desenvolve a inteligência, mas as ideias que dali derivam ajudam a adquirir novas ideias. Capítulo 6, questão número 61 e seguintes. Se o espírito não faz senão uma aparição, frequentemente de curta duração, no mesmo mundo, a cada migração ele se encontraria em condições inteiramente diversas. De cada vez operaria sobre elementos novos, com forças e segundo leis que lhe são desconhecidas. Antes de ter tido o tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de se exercitar com eles, seria de cada vez um novo aprendizado a fazer, e as incessantes mudanças seriam um obstáculo ao progresso. O espírito deve, pois, permanecer no mesmo mundo até que ali haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que tal mundo comporte. É a questão número 31. Aqui, né, a gente comprova a inteligência de Deus. Isso, porque de nada ia adiantar eu ficar um pouquinho em cada lugar, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu preciso ficar aqui até eu absorver e fazer minha transformação total que esse mundo comporta. Daí sim eu passo para outra. Mesmo como ele falou ali dos estudos, né, física, química, botânica,
antropologia, como eu estou fazendo, não vai adiantar de nada depois que eu for lá para cima, mas o que eu aprendi fica gravado. De alguma maneira, isso ajudou a me elevar, a melhorar meu espírito, a me elevar espiritualmente, a minha transformação evolutiva. O conhecimento é para isso. O conhecimento não é para você ficar disseminando ele, não é para você ficar demonstrando ele para demonstrar sua superioridade. Não, não existe superioridade. Todo conhecimento que a gente adquira, vamos supor, neste planeta, dentro das nossas possibilidades de aprendizagem, eles vão servir para nós e não para os outros. Você lê esses últimos parágrafos, Lucineide, para a gente, e para no Emigrações e Imigrações. Seu microfone está desativado. Ai, desculpa. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado, aquele do qual nada mais podem auferir. É como deve ser, e assim é. Tal o princípio. Se alguns há que antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnado, é isso devido às causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade? Vir a passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele? O mesmo ocorre, se pondera, com referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa sob a condição de resolver todas as questões que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real envolverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Ele fala lá em cima como se ele é idiota, né? São os deficientes mentais ou as crianças que nascem em tenra idade. Se você for pensar assim, não, a Terra serve apenas para uma única vinda aqui. Poxa, é muito trabalho para pouco tempo, né? Então, na realidade, é muito real a necessidade de vir várias vezes, né? Porque eu posso reparar coisas que eu fiz errado anteriores, me preparar melhor para outra, né? Como ele fala, há uma vantagem real em voltarem ao mesmo meio, para continuar dali, né? E não existe mais essa pena de talião que ele fala. A pena de talião é a lei da ação e reação, né? Ele põe pena de talião aí, mas o correto hoje seria falar da lei de ação e reação. Ok? Meninos, vamos terminar aqui para continuar na próxima terça-feira, tá? Eu tenho as vibrações depois, aí fica tudo encarreado. Atrapalha, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Lu? Tem alguma dúvida? Não, Mari, tá tranquilo. Tá bom. Então, nós vamos assim, agora agradecer a oportunidade de nos juntarmos, sim, com os nossos esforços pessoais, né, de estarmos aqui para estudarmos, para compreendermos um pouco o desenrolar dessa nossa trajetória espiritual, que esse conhecimento possa se fixar no nosso coração, na nossa mente, a sede do Espírito, né?
para que ela sirva de estímulo para a gente continuar se esforçando. E a gente tem que sempre agradecer, e a maneira mais simples de agradecer é vibrar. Vibrar é sentir amor, é desejar luz, é desejar paz para todo o universo, para todas as moradas da casa do Pai, para todos os planetas, para o nosso planeta. Desejar harmonia, tranquilidade para todos os países que compõem nosso planeta, que hoje estão, vários deles, à beira de um litígio inevitável, né? Que nós estejamos preparados. Não é ser derrotista, mas é ser realista, né? Já que a nossa pátria espiritual é o nosso lar, que nós estejamos preparados, porque a humanidade perde a cada dia mais e mais a sua consciência de fraternidade, de universalidade, na mão daqueles que comandam os países, né? E que se deixam levar pelas suas vontades inferiores, né? Vamos vibrar para qualquer lugar que haja uma dor, um sofrimento, quer seja ele moral, material ou espiritual, pedindo assim para que possa ser abrangida toda a humanidade que sofre, de qualquer maneira. Vamos vibrar por nosso lar, por aqueles que lá habitam, pedindo que cada anjo de guarda dos nossos familiares possa estar sempre perto deles, lhes insuflando boas palavras, boas atitudes, bons caminhos. Vibramos por nós mesmos, espíritos em eterno aprendizado, mas continuando nos esforçando para sermos melhores. Em qualquer etapa que estivermos, quando o nosso retorno espiritual chegar, que ele seja recompensador, né? Que ele nos traga aquele alívio de dizer, não, eu me esforcei o quanto eu pude para aprender, para me evoluir. O resto continua depois. Que assim seja. Obrigado, queridos.